Nas nossas férias, eu levei um livro para eu ler, O Coração, de Heinrich Hitler, e falou muito ao meu coração, o livro do coração. E eu fiquei, assim, indignada como a Bíblia é inteligente, meu Deus. Eu vou falar algumas coisas que, assim como eu, você também deve ter ouvido esse tipo de mensagem e acreditou que era aquilo, quando na verdade o sentido da palavra não era metáfora, uma metáfora, não era uma parábola, mas de fato era aquilo que o salmista e aquilo que o próprio Deus queria dizer. Só que quantos anos depois a ciência confirma isso, com muitos artigos, com muitas pesquisas, e eu fiquei de cara, você vai ficar também. Feche seus olhos. Deus, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor se manifesta a todo momento e todos os dias. Quanto mais nós conhecemos a ciência, mais nós sabemos o quanto o Senhor é real, quanto as suas palavras são verdadeiras, são eficazes, são vivas. Deus, muito obrigada porque nós temos um livro real que nós podemos guiar as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem aberto os nossos olhos a cada ano, a cada dia, a cada momento que estudamos ainda mais a Tua Palavra. Fale conosco nesta noite. Abra a nossa mente, os nossos corações estejam cativos a Ti, ó Deus. E que saiamos daqui nesta noite com um conhecimento a ponto de podermos sermos ainda mais abençoados e abençoarmos a outros com este conhecimento. A sua palavra diz que a sua palavra vai e não volta vazia. E também diz que a tua palavra, a cada encontro, a cada ajuntamento, nós somos transformados de glória em glória. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, que tem nos alimentado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a sua palavra, a sua Bíblia, em Provérbios 4, 23. Você vai ficar encantado ainda mais com a palavra de Deus. O que aqui Provérbios está dizendo? Porque assim como você e eu, quem aqui algum dia ouviu uma mensagem que dizia assim, por exemplo, eu, Margarete, o primeiro versículo que eu gravei na minha vida, eu até ia trazer o cartaz que eu fiz há muitos anos, que eu guardei de recordação, que é um coração. E o versículo é, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Eu achava e aprendi que escondi a tua palavra no meu coração é eu guardar na minha vida, que no coração você não guarda nada, que o coração é simplesmente um membro que bombeia o sangue para o corpo todo. Ele é esse membro, mas não só isso. Ou seja, ele está no comando da nossa vida. E a Bíblia nos mostrou isso tantas vezes. E tantas vezes parece que passou batido para mim. Aí enquanto eu lia esse livro, eu falei, meu Deus, como o Senhor já estava falando conosco sobre o coração, o quanto é importante a gente cuidar desse membro. E às vezes a gente estava achando que era no sentido figurado. Não, não é isso não. É uma coisa romanceada. A gente romancia às vezes a palavra de Deus, né? Ah não, ele está querendo dizer, guarda o seu coração. Ou seja, guarda a tua vida, guarda o teu íntimo, o teu intelecto. Não é. Guarda o teu coração mesmo. Nós vamos aprender juntos, quer ver? Provérbios 4, 23 diz, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que significa guarda? Olha aqui para mim. É para você tomar o controle da situação. Guarda, protege aquilo lá. Pensa numa prisão real. Existem guardas ali que protegem quem entra e quem sai. Não entra qualquer coisa numa prisão, a não ser que eles autorizem. E não sai alguma coisa sem autorização, ou alguém, né? Sem autorização. Assim deve ser o seu coração. Você deve guardar de um jeito, que não é qualquer coisa que vai entrar. Você vai entender. Com toda a diligência, uma prisão mesmo, de segurança máxima. Coração representa a parte do nosso interior mais importante. Não é a parte romanceada, é o coração mesmo. É o coração mesmo.
Fonte é um lugar de saída, é a nascente. Olha isso, presta atenção nesse versículo. E vida é a nossa vida mesmo, não tenho o que dizer. Ou seja, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele, o teu coração, procedem as fontes da vida. Eu quero chamar a Rafaela aqui. Vem cá, Rafa. Imagina. Ó, colocou uma luz. No primeiro culto não tinha. O segundo culto está top. Deixa o pessoal do primeiro culto saber disso. Aqui, ó, é o teu coração. Olha aqui, é o teu coração. Tudo limpinho que você recebeu. Só que a sua vida, o que você deixou entrar no seu coração, as tristezas, as mágoas, a ira, os traumas, várias coisas você deixou entrar no seu coração. Que você não ia conseguir, que você não era capaz, que você não podia ser rico, que você não podia ser próspero, que você não ia... E você acreditou e deixou entrar no teu coração. E aí a gente tem um filtro. Todo mundo tem esse filtro. Todo mundo tem. É isso que faz a diferença na sua vida. A Rafaela vai colocar água aqui. Se o seu filtro estiver limpinho, a água, aqui ó, vai sair limpinha. O que eu estou querendo dizer com isso? O seu coração é o comandante do seu corpo. Ele não é só um órgão que bombeia, emana leite, ó, que crente, emana sangue para o corpo todo, né? Mas ele tem um mini cérebro. Cientistas descobriram recentemente. Eu falei, não. Então o salmista estava certo? E 584 menções sobre o coração, falando exatamente sobre isso, e a gente deixou passar. Só que olha só, se o seu filtro estiver sujo, agora nós vamos sujar o filtro. O inimigo adora sujar o nosso filtro, né? E aí, tudo que a gente recebe de bom, olha só. A gente está pondo um café, viu, gente? Não é sujeira, não. É só um exemplo. É uma sujeira boa. Se você não tiver um filtro correto sobre a sua perspectiva, de quem você é, de quem Deus é, a sua vida, olha só como vai ser a sua água. Só que não para aí. Obrigado, Rafa. Eu pedi para a Rafaela fazer para mim, porque olha só, eu nunca prego normal, sempre estou tremendo. Enfim, o que eu aprendo com isso aqui? Tudo que eu ouço, tudo que eu assisto, tudo que eu vejo, vai entrar no meu coração de um jeito limpo ou sujo, dependendo do que já existe nele. Por exemplo, falaram que a igreja não serve para nada. Tudo que vier de igreja vai passar por um filtro sujo. Só que não para aí o filtro. Olha aqui para mim. O coração manda para o cérebro e o cérebro despeja para o corpo inteirinho. Se você está com problemas, alguém fala alguma coisa, o teu coração já está marcado, já está carimbado, um estigma. A Margarete é chata. Quando eu falar alguma coisa aqui, não, o teu filtro está sujo. Você vai mandar para o seu corpo aquilo que não precisa. Você sabia que uma pessoa, quando recebe uma mensagem suja, recebeu limpa, o filtro está sujo, manda para o cérebro, sujeira. O cérebro manda para o seu corpo, olha o percurso errado. Você sabia que uma emoção errada que chegou no seu corpo tem a capacidade de mudar todinho o teu DNA, todinho o seu corpo? Como que é? Seu coração está aqui, todo limpo, bonitinho. Existem os agressores da fé. E aí, a palavra está aqui. O seu filtro estava limpinho. De repente, um médico fala assim, você não vai ser curado. Ou um amigo, ou um parente. O filtro ficou sujo. Manda para todo o seu corpo a mensagem que você não será curado. É muito importante você guardar o seu coração. Enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei uma aula que eu tive de neurociência, que tudo que eu aprendi durante o dia, por isso que é importante que a gente durma, por isso que é importante que as crianças durmam. Tudo que nós aprendemos e passamos durante o dia, enquanto eu repouso, enquanto eu durmo, vai sendo consolidado. Olha como a Bíblia é inteligente. Não ponha sobre o sol a sua ira.
Não vai dormir com ressentimento, com mágoa, com raiva. Resolve com Deus antes. Deus em nome... Depois você dorme. Porque amanhã já estabilizou. Pode ser curado? Claro que pode. É que você poderia economizar tempo. Poderia economizar, remir sofrimento. Mas a gente não guarda o coração. Guardar o coração, sabe o que é? Chega uma afronta para você. Quero confessar para você, no início do culto eu escutei um negócio compartilhando com uma irmã, aquilo me deixou tão preocupada, meu coração acelerou. Eu falei, Deus, eu vou falar sobre o coração. O inimigo não vai roubar minha paz, não. Não vai entrar no meu coração isso. O tempo todo a gente tem que cuidar do nosso coração. Não é qualquer coisa que pode entrar no seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que é uma fonte? É da onde sai. Olha como que Deus estava explicando para nós. Do seu coração vai mandar ordem para o cérebro, do cérebro vai mandar por todo o corpo. O que é que você está mandando para o seu corpo? Que está acabando com a tua saúde? Que está acabando com o seu emocional? Precisamos cuidar do nosso coração. Eu falei 500 e poucas referências do coração, né? É 854. Eu troquei, falei 584. É 854 referências sobre o coração. E nenhuma falando do cérebro. Proteja o teu cérebro. Proteja o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, um coração em constante sofrimento emocional rompe o equilíbrio do corpo, podendo gerar inúmeras doenças. E o inimigo sabe disso. É interessante a gente analisar isso, como que Deus ele faz as coisas de uma forma maravilhosa. Qual é o primeiro órgão a ser formado? O coração. Quando a gente vai ver o nenezinho, né? Lá, o pequenininho, não tem órgão nenhum, mas tem o coração. Pequenininho. E esse coração é importante. Ele vai mandando as coisas para o resto do corpo. Olha isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Marcos 2, de 6 a 8. Marcos 2, de 6 a 8. Diz assim. Alguns escribas estavam sentados ali e pensaram em seu coração. Gente, quantas vezes eu achei que pensaram em seu coração? Era no sentido figurado, mas não é. O coração pensa, principalmente quando tem uma emoção junto. Então, o que Marcos estava dizendo aqui era realmente o que ele queria dizer, inspirado por Deus. Ali pensavam em seu coração. Como ele se refere a falar assim? Estavam falando de Jesus, né? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? 8. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que assim eles pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O Márcio me fez a seguinte pergunta, achei fantástica, adoro pergunta. Ah, é? Fica gravado no coração? Fica. E se eu doar o coração? Eu fui pesquisar, eu fui ler. Existem pessoas que morreram e doaram o seu coração, e ela comia carne, carnívora. A pessoa que recebeu era vegana, ela começou a gostar de carne. Então existe uma memória no coração. Aí você pode me perguntar, ué, mas e se aquela pessoa é crente, recebe um coração mundano? Calma, Jesus transforma, amém? Aquela pessoa ali não morreu. Recebe um coração com memória. Cristo entra em ação do mesmo jeito. Até a pessoa que está com esse coração aqui distorcido, também tem como mudar, gente. Jesus, ele é a água que lava, que limpa, que transforma as nossas vidas. Nada está perdido. Mas eu achei fantástico e é verdade. Chega na pessoa com memória. Eu falei, gente, então eu li os versículos, eu passei por eles como sendo algo que não era o coração, né? A Bíblia está nos dizendo que não pensamos só com o cérebro, mas com o próprio coração. Como o cérebro é o processador e não a origem dos pensamentos, ele pega estes pensamentos ruins, leva para o corpo, e esse, que é o corpo, entra em colapso, entra em estresse.
Por isso que meu coração precisa estar limpo, eu preciso proteger o meu coração. Você sabe que pessoas acreditaram em algumas falas que falaram, aquilo que você já sabe que a gente sempre fala, você não vai conseguir, você não é nada, você é pobre, você é feio, sei lá o que você ouviu. E a gente leva para o coração. Você sabe o que você vive hoje, o que seu coração acreditou ontem? Você vai para onde o seu coração acreditar que você vai. Por isso meu coração precisa estar protegido. Nós fomos para Missouri, porque Deus falou que nós iríamos e eu acreditei até o último momento. Muitos falaram para mim que não ia dar certo. Até fizeram piadinha comigo. Vai para os Estados Unidos. A Priscila sabe dessa história. Vai para os Estados Unidos, não tem nem o que comer. Olha, gente, é Jesus na nossa vida, né? Olha, é difícil ser eu. Vamos ler agora Marcos 4, de 14 em diante. Marcos 4, de 14 em diante, diz assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nelas semeada. Outras são como a semente que caiu em um terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. 17. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano, as riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. 20. As que foram semeadas em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Tudo isso para você entender uma coisa. Coloca o versículo 13 para mim no telão. Marcos 14, 13. É um versículo antes da gente ler. Diz assim: e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? A minha versão está escrita assim, ó. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Ou seja, essa parábola precisa ser bem entendida. Senão não vai entender o resto. Então vamos entender. Essa parábola tem 3 componentes importantes. A palavra, ou melhor, a semente, o semeador, que é o agricultor, e o solo. A semente aqui é a palavra de Deus. A gente sabe que ela é viva e eficaz. É ou não é? É. Então, ela vai frutificar. É ou não é? Então, qualquer pessoa pode pregá-la. Sim ou não? Sim. Até uma criança pode pegar a semente e jogar. Se ela vai frutificar, se ela é boa, e ela é a palavra de Deus. Então, ela é boa, não tenho dúvida disso. Então, o que sobrou aqui? O solo. Qual é o solo? É o nosso coração. Então, qual é o item mais importante, chave dessa parábola? É o coração. Eu preciso entender que o coração precisa estar guardado e cuidado para que ninguém roube o que chegou no coração. Amém? Em Hebreus 4:12, vamos ler lá. Hebreus 4:12. Nós vamos falar agora sobre os agressores da fé. Os agressores da fé são aquelas pessoas, aquelas situações que roubam aquilo que está no nosso coração. Lembra que eu falei que não é qualquer coisa que é para tirar do seu coração? Não é só qualquer coisa que é para entrar, mas não é para tirar. Não é para roubar o que está lá. E o que está lá? A palavra de Deus. A vontade de Deus. Não roubem, não deixa ninguém roubar. Como é que algum agressor da fé rouba? Um médico, quando ele diz: isso aqui não tem cura não, viu? Vou te dizer, viu? 90% das pessoas que têm isso aqui morrem.
Por isso que no seu coração, o salmista declara, escondi a tua palavra no meu coração. Quem já escondeu alguma coisa aqui, algum doce, alguma comida? Para ninguém pegar, né, gente? Para ninguém ver, para ninguém mexer. Assim é a palavra de Deus no seu coração. Podem falar o que quiser, parente, amigo, vizinho, não importa. O que está no seu coração é que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Tranca isso lá. Quando a gente lê sobre Jó, eu acho fantástica a história de Jó. Perdeu os filhos, perdeu tudo, só não perdeu a mulher. Perdeu a saúde, perdeu a riqueza, perdeu tudo. E aí ele se levanta num momento e ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu acho interessante a gente ressaltar essa parte, porque esse homem naquele momento, ele não estava sendo movido pela emoção. Por que aquele homem sentia? Ele sentia dor, tristeza, medo, que mais? Pesar. Estava no luto, gente. Mas acima de todas as emoções tem que estar a razão. Então ele disse, aqui estão as emoções. Eu estou nervoso, estou triste, estou irado, mas a razão está aqui em cima. O que ele declara? Eu sei que o meu Redentor vive. Apesar disso tudo, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará em meu favor. Existem momentos que as emoções, o medo, as emoções que são medo, a vergonha, elas parecem que tentam roubar a palavra do nosso coração. Deixa ela trancada lá. Olha para a razão. Amém? Deixa ela escondida lá. Porque dele procede as fontes da vida. Para eu ter uma vida abençoada na terra, eu preciso disso. E olha o que diz em Hebreus 4:12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir, presta atenção, discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do cérebro, do coração. Olha como meu coração é importante. Quando você fica nervoso com alguma coisa que alguém te desmerecer, te desqualificar, te desonrar, te envergonhar, não deixa entrar no teu coração. Ele deve estar falando isso por razões dele. Porque às vezes, as pessoas quando chegam perto da gente, perto de você, perto de mim, elas se sentem menos, então ela quer trazer você para o nível dela, então ela quer te rebaixar. Não aceita, não. Teu coração está firmado em Deus. Eu sei quem eu sou. Amém? E aí, quando a gente lê Hebreus 4:12, olha que interessante, para discernir, somente ela, a palavra de Deus, é que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus confronta tudo aquilo que quer invadir ou tirar do nosso coração e mostra as suas, para nós, para mim e para você, as verdadeiras intenções de um coração, muitas vezes, que já está até sujo e precisa ser limpado. E você sabe que é muito fácil sujar o nosso coração, né? O inimigo suja o nosso coração desde quando a gente nasce. Abandono, trauma, nome ruim, abuso. Várias situações, não só abuso sexual, físico, verbal, moral, a gente sabe disso. E consegue sujar a nossa mente. Mas Cristo Jesus, nessa noite, quer limpar todas as marcas que ficaram no seu coração. E que você firme no nome de Jesus as verdades dele. Depois você vai ver como purificar o seu coração. Como ressignificar aquilo que a gente permite que entre no nosso coração. Marcos 7, de 21 em diante, diz assim, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, de dentro do coração. Gente, eu acho fantástica a Bíblia. Por que nós não descobrimos isso antes? Porque o que está escrito aqui era o que realmente ele queria dizer. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, tudo que sujou o meu filtro. Entendeu? Os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo,
Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa, ou seja, sai do seu coração, vai para o teu cérebro, e o cérebro manda para o resto do corpo, dispara para o corpo, distribui para o corpo. E isso faz com que a gente cresça ou adoeça. Por isso que não é qualquer coisa que pode entrar no seu coração. Não é qualquer coisa. E antes de você dormir, ore ao Senhor para cuidar das pendências que ficaram naquele dia. Porque quando a gente dorme, né, a coisa vai acentuando ainda mais no nosso coração, na nossa vida. Por isso que é importante uma criança dormir. Olha isso, gente, para aprender o que foi ensinado naquele dia. O Dr. Armour, em 1991, descobriu que o coração tem o seu mini-cérebro, ou sistema nervoso intrínseco cardíaco. O coração se comunica com o cérebro e esse se comunica com o corpo todo. Isso comprova a forma maravilhosa que Deus disse em sua palavra, que todas as fontes procedem do coração. Somente o Senhor poderia ter feito um trabalho tão incrível, tão maravilhoso como o nosso Deus. As crenças do coração geram milagres. O que você acredita no seu coração é o que você vai viver. O que é que você tem acreditado? Por isso que eu preciso ouvir a palavra de Deus. Saber tudo que Ele tem para mim. O que Ele já fez por mim. Tomar posse disso daqui. E agradecer todos os dias por Ele ter deixado a palavra de Deus para que o inimigo não engane a gente. As crenças do coração geram milagres. Vamos abrir em Salmo 28, 7. Salmo 28, 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. E fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Existem pesquisas científicas de que todas as células do nosso corpo cooperam para adquirir aquilo que o nosso coração acredita e ele coopera para que realmente aconteça. O salmista declara: nele confiou o meu coração. Olha aí o resultado. Ele cantou salmos, ele se alegrou, ele saltou de alegria. Quanto mais entendemos o poder do nosso coração, mais cuidadosos ficaremos com o que entra e com o que sai. Peraí, vai roubar minha fé? Não, vou parar. Está repreendida essa palavra aí, vou ouvir outra coisa, ou entrar em seu coração. Não é qualquer coisa. Eu quero dizer uma coisa para você. Lá em Provérbios 28, 14, fala algo interessante. Claro que acontece pelo pecado, sim, e pelo diabo. Mas aqui em Provérbios está dizendo algo muito importante. Provérbios 28, 14 diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Gente, aqui está dizendo nesse versículo que cairá em desgraça, não só pelo diabo, não só pelos pecados, mas por um coração endurecido, um coração com filtro ruim. Eu não confio em nenhum pastor. Todos são ladrões. Ah, o filtro dessa pessoa. É sujo. Precisa limpar isso aí. Uma vez a Rafaela estava na sala de aula e um professor disse a seguinte frase: todos os pastores são ladrões. A Rafaela escutou isso. Ela levantou a mão e falou: viu, meu pai é pastor e ele não é ladrão. Não, eu não quis dizer. Não, você quis dizer, eu ouvi, a classe ouviu. Mas eu quero te dizer que meu pai não rouba. Ele não é essa pessoa. Por quê? Alguém deve ter roubado esse homem. E aí o filtro dele fica que jeito? E o que ele manda para o corpo dele? Só coisa ruim. Olha que interessante. O nosso coração somente terá entendimento quando passarmos tempo com Jesus. Nos assentarmos aos seus pés. Ele nos ensinará a termos um coração com entendimento. Como que eu sei disso? Salmo 49, 3.
Não sei se vai colocar. Salmo 49, 3 diz: a minha boca falará com sabedoria. Olha só. A meditação do meu coração trará entendimento. Então é muito importante que você leia a palavra de Deus. É muito importante. Isso vai salvar a tua vida. Para você parar de pensar que você não vai conseguir as coisas, que você é fraco. Quando alguém fala você é fraco, você fala, é na minha fraqueza que o poder do meu Deus se aperfeiçoa. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Lembra no deserto que o diabo brigou com Jesus? Foi uma briga de palavra, não é? Foi uma briga de espada mesmo. O diabo falou besteira para Jesus? Não. Tudo que ele falou realmente está na Bíblia, mas está fora de contexto. E aí Jesus chega e ganha a briga na palavra. Amém? A gente é abençoado e vamos ganhar as batalhas através do nosso conhecimento bíblico. Em Provérbios 2, de 1 a 7, diz a seguinte coisa. Abre lá comigo. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e as guardar no seu coração, os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como quem busca prata ou ouro, se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. Mas como que eu sou essa pessoa quando o meu coração está limpo? Porque senão o meu filtro, se ele estiver sujo, vai mandar coisas ruins para o meu corpo. Como se dizendo, não compensa servir ao Senhor. Olha aí que estão falando dos crentes. Não, gente. Não é isso que a palavra diz. Você sabe que quanto mais eu leio a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como água que limpa as nossas vidas, que limpa o nosso coração. Amém? Agora eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos fazer uma declaração. Eu organizei aqui uma declaração. Dizendo, você sempre terá o que o seu coração acredita. Por isso que seu coração tem que estar limpo. Por isso que seu coração tem que estar com a palavra de Deus intrínseca mesmo. Por isso você precisa guardar o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. As fontes, coisa boa que vai para o teu coração. Percebeu que o coração é que está no comando de tudo? Por isso eu preciso guardar o meu coração. E conhecer a palavra de Deus é muito importante. Porque a palavra de Deus é que vai combater aquilo que foi sujo para o nosso coração. E olha o que nós vamos ler juntos. Eu quero que você leia junto comigo. Vamos lá. Pode mudar. Senhor, a partir de hoje, com a sua ajuda, assumo a responsabilidade pelos pensamentos do meu coração. Com a sua ajuda, escolherei pensar sobre as coisas que glorificam ao Senhor. Eu sou cidadão do céu. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou herdeiro legal do reino de Deus através do seu sangue. Sou representante e embaixador do céu. E no nome de Jesus, eu me levanto em autoridade e ordeno que todas as obras do mal que invadiram o meu coração sejam retiradas agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, dor, pobreza, miséria, escassez, que permiti que entrassem e permanecessem em meu coração, eu rejeito agora. Toda ansiedade, depressão, medo, mentira, engano, confusão, discórdia, divisão, acusação, culpa,
condenação, vergonha, rejeição, abandono, vícios, opressão, batam em retirada do meu coração. Todo desânimo, incredulidade, esterilidade espiritual, atraso, procrastinação, sabotagem, falta de propósito, cegueira espiritual, roubo, destruição e morte, saiam agora do meu coração. Declaro aniquiladas as obras do inferno em meu coração e em minha vida. Olha quanta coisa ruim que a gente pode permitir que entre no nosso coração. Agora nós vamos ver as coisas boas. E em nome de Jesus, proclamo que a paz, que excede todo entendimento, a saúde, a vida abundante, o amor, a alegria, a liberdade, a prosperidade, a abundância, a provisão, a sabedoria, o discernimento, a criatividade, o favor de Deus, a graça, a unidade, a reconciliação, a restauração, a justiça, a verdade, a esperança, a coragem, a fé, a abundância, a ordem, a proteção e o cumprimento dos propósitos de Deus voltem a habitar em meu coração, porque essa é a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Quero que você cante prestando atenção, que nós pedimos, vem lavar meu coração. Cuidado com o que tentam roubar do seu coração. A alegria, tudo aquilo que o Senhor tem para você. A cura. O sucesso na sua vida, por onde você passar. Amém? Continue em pé, vamos adorar.